Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo o Vida e Saúde de hoje, que bom que você está passando por essa semana tão especial e é um privilégio para a gente fazer parte da sua vida e fazer parte aí dos seus preparativos para o Natal. Vida e Saúde de hoje tem receita, a de hoje é chocotone. Na verdade, a gente não vai fazer chocotone não, a gente vai fazer panetone. E se você quiser, você pode adaptar essa receita assim para se tornar um chocotone usando carob. E você vai ter essa receita também lá no blog. Aliás, eu vou te dar um endereço, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem essa receita de hoje e tem receitas que nós passamos aqui ao longo de toda a existência do programa Vida e Saúde. Quase 4 anos de programa e a gente tem dicas, tem informações de alta qualidade, confiabilidade, isso é muito importante, e artigos de saúde, enfim, é um site para você passar ali algum tempinho pesquisando e crescendo no conhecimento e na informação saudável. No Vida e Saúde de hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida dos idosos, o que os mais velhos podem fazer para ganhar ainda mais qualidade, para viver ainda mais feliz nessa idade que é tão gostosa. É a população, inclusive, que mais cresce aqui no Brasil e a tendência é aumentar isso mesmo. Então, a gente tem que ter mais qualidade, tem que ter mais cuidado e tem que ter mais atenção também com os mais velhos. Felipe, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá a receita colorida por aqui, tá tradicionalzíssima, linda, né? O Natal já tá batendo as portas, já é Natal quase. E Natal tem que ter panetone. Panetone. Quem nunca ouviu falar de um Natal sem panetones? Não tem como. Tem que ter panetone. E hoje eu trouxe para vocês um panetone que não tem frutas cristalizadas, que é o terror da maioria da garotada que está em casa, é aquela fruta cristalizada, então eu não coloquei, mudei um pouquinho, não vai ovos. A única coisa que vai mais ou menos que a gente tem que procurar é a essência de panetone, que é um pouquinho difícil, mas o restante é tudo para dar o cheirinho. simples. Ah, mas nessa época é bem mais fácil. Casa de embalagem a gente encontra a essência de panetone. E na verdade, eu acho que essa receita não é só uma receita para você comer em casa aí com os familiares, é uma receita para você presentear, uma ótima com dica. certeza. E você vai presentear alguém de uma maneira assim, bastante única, porque esse panetone é saudável. Com certeza. Vamos para os ingredientes? O que você vai usar, Felipe? Vou usar aqui então, para mais ou menos 2 a 3 unidades de panetone, vou usar 4 xícaras de farinha branca. Então eu vou colocar, são 4 xícaras de farinha branca. Vou usar também 2 xícaras de semolina fina, aquela que a gente fez o nosso cheesecake. Vou usar 1 xícara de damasco, 1 xícara de damasco. Vou usar 1 xícara de castanha do Pará triturada, 1 xícara de castanha triturada, castanha do Pará, pode ser amêndoa, não tem problema. Vou usar as uvas passas, aquelas que não tem o caroço, tá bem? Não tem sementinha. Sem sementinha. Vou usar 9 colheres de adoçante, ou sucralose ou estévia. Se eu quiser usar mel, posso usar mel, Felipe? Pode usar o mel, não tem problema. Vai mudar o quê? Vai mudar o líquido, a gente tem que diminuir a água. Tá. Vou usar 1 colher de sopa de lecitina de soja. 1 colher de sopa de essência de panetone, não tem cor, só tem cheiro. Vou usar pitadinha de sal. 6 colheres de óleo. E 1 xícara de suco de cenoura, tá bem? 100% Beleza. natural. Então, você está aprendendo aqui daqui a pouquinho, junto comigo, a receita do panetone saudável e um panetone diferenciado, mas é daqui a pouquinho a receita. Então, se você não anotou os ingredientes agora, espere um pouquinho, prepare aí a sua caderneta, seu caderninho e deixa aí separado, porque daqui a pouquinho o Felipe vai repetir esses ingredientes para que você não perca nada. A gente já volta, tá, Felipe? Até já. E agora é hora de um papo saudável. Doutora Daniela, doutor Luiz Fernando, prazer receber vocês aqui. Vocês são médicos lá no Cevisa. Cevisa também se preocupa com a alimentação saudável. Obrigada por partilharem com a gente um pouquinho do conhecimento de vocês durante toda essa semana e que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, Teru. O prazer é nosso. Olha só, os idosos são hoje 14 milhões e meio de pessoas. Eles correspondem a 8,5%, mais ou menos 8,5% da população do Brasil. E a gente vive, olha aqui, olha, o outro dado é o seguinte, 68,5%, mais ou menos 68,6%, 6 anos, é mais ou menos a idade média do Brasil.
Nossa, a gente olha assim, esses dados e fala, a população realmente está envelhecendo. E com isso a gente sempre pensa nos cuidados, prevenção e também nos cuidados que a gente precisa ter com essa classe de pessoas. A família está toda reunida em casa, eu acho que tem pai, tem mãe, tem tio, tem avó, tem bebê. E a gente precisa se preocupar com cada faixa etária de uma maneira muito específica às vezes. Gostaria de saber quais são os cuidados essenciais ou especiais que os idosos ou os mais velhos precisam ter nessa fase da vida. Doutora Dani? Principalmente a perda de massa muscular e a perda óssea, ela se acentua muito, né? Começa Nessa aos 35 anos e depois dos 60 acaba se acentuando mais, mulheres principalmente depois da menopausa. Então a gente precisa fazer musculação, né, para evitar a sarcopenia que a gente fala, né, perda da massa muscular, porque às vezes as pessoas acham que exercício é só fazer uma caminhadinha, mas precisa reforçar a parte de fortalecimento muscular e alongamento, inclusive, dos tendões, para não ter problema de instabilidade, né, postural, problemas de quedas, né? E tudo isso a gente resolve com musculação? Ajuda? A musculação vai fortalecer os músculos, os tendões, inclusive ajudar na parte postural, né? E a firmeza, porque o idoso ele cai muito, né? E se ele já tem uma osteopenia, uma osteoporose, os ossos já estão um pouquinho mais fracos, essa queda pode se tornar uma coisa muito agravante. E muitos idosos, até depois de uma queda dessas, acabam nunca se recuperando e a qualidade de vida acaba caindo demais. Exatamente. Que outros cuidados você pode mencionar, doutor? Além da parte física do corpo que a Daniela falou, eu acho que uma coisa muito importante se preservar é a parte intelectual. Muitas pessoas, depois da aposentadoria, pensam assim, eu não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, eu estou de saco cheio. E aí fica o dia todo vendo televisão, não tem mais uma atividade intelectual, deixa de ler, deixa de estudar, deixa de crescer intelectualmente e com isso o cérebro vai atrofiando, ele vai se acomodando, né? Então uma área que é muito importante é o que nós chamamos de gerontoativação, é você manter o cérebro ativo na idade geriátrica ou na idade idosa. Então as pessoas têm que fazer trabalhos intelectuais, leitura, pesquisar, aprender coisas novas. Não é porque, então agora eu já estou na terceira idade, então não tenho mais nada para aprender. Não, muito pelo contrário. O cérebro tem que se manter ativo até o final da vida, assim como a parte de exercício também. E essa atividade, ou essa, pode até ser mecânica, nem tanto intelectual, mas vai acabar usando um pouquinho a cabeça, também dá um senso de utilidade para aquela pessoa que de repente deixou um trabalho que frequentou durante tantos anos. Existem pessoas que têm uma carreira sólida em determinada área e de repente para de trabalhar, vem junto também aquela sensação de eu não sirvo mais para nada. Isso também acaba trazendo doenças ou trazendo problemas, não é mesmo? Exatamente, a pessoa ela se habitua, né, a achar que só é útil se estiver desenvolvendo aquele trabalho profissional. E isso é um engano, na verdade, né, porque o idoso ele adquiriu uma experiência ao longo da sua vida e essa experiência pode estar ajudando os mais novos, por exemplo. Com certeza. Mas muitas vezes eles mesmos se recluem. Às vezes a gente escuta no consultório que os meus filhos estão me excluindo, tal, mas a gente percebe que a pessoa mesmo está se excluindo. Está se achando inadequada, de repente, ou está querendo ficar meio de escanteio. Exatamente, e não se expõe até, não tem uma abertura até, né, de estar se expondo, indo em eventos, de ter uma atitude assim positiva de procurar mesmo as pessoas, ligar, tô aqui, né, o que a gente pode fazer. Podemos fazer tal coisa juntos. Exatamente. Olha só que interessante, às vezes a gente fica pensando no idoso mais independente, que precisa desenvolver essa habilidade, mas ao mesmo tempo existem alguns que precisam da família, precisam do suporte, se sentem mais sozinhos, principalmente os viúvos, né? Como que a família pode desempenhar um papel positivo e ter um bom relacionamento ao mesmo tempo para não ficar desgastado? Olha, eu vou usar o exemplo da minha família. Eu tenho um avô que já está com quase 90 anos e a minha família agora fez uma escala de revezamento. Ou seja, a cada semana tem uma pessoa dando uma atenção para ele e os filhos todos se envolveram. Porque às vezes algumas famílias, uma pessoa só faz todos os cuidados e todos os outros não estão nem aí. Fica sobrecarregada, até mesmo adoece ao cuidar de uma pessoa mais velha, né? Então, a minha mãe, por exemplo, tem a vida dela, ela é voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela faz várias coisas, mas ela separa uma semana por mês que ela fica mais com meu avô, cuidando dele. Então, esse revezamento familiar é importante.
E o idoso também tem que ter uma vida própria, ele não pode simplesmente perder os amigos, ficar sem sair de casa, ficar sem nenhuma atividade, achando que os filhos vão fazer tudo por ele e que todos os dias tem que estar lá com ele. Não. Ele também deve procurar ter as suas atividades, a sua vida social, os seus hobbies. E tem muitos grupos de terceira idade que fazem ginástica junto, caminhadas, reuniões, viagens, não é mesmo? É importante que a família até incentive, né? Por exemplo, a gente vê na nossa família, que no caso do vô, os filhos assim, interagem entre eles e incentivam que ele vá manter o contato com os amigos, tudo, né? Porque às vezes o idoso ele está com uma baixa autoestima, principalmente depois da viuvez, né? Ele fica um pouquinho mais retraído, deprimido. Então, esse convívio familiar é fundamental para a saúde dele. O que a gente não pode se esquecer é que o idoso, e principalmente aquele que está um pouquinho mais debilitado e um pouquinho mais dependente, é uma pessoa, é um ser que teve as suas experiências, tem a sua história de vida e que tem necessidades afetivas, talvez um pouquinho mais por conta de passar mais tempo contemplando, de não estar mais numa atividade tão vigorosa. E às vezes a gente tem a impressão de que a atividade do idoso é ir ao médico e ficar em casa reclamando das dores. Exatamente. Eu acho que pode haver mais qualidade de vida nessa fase da vida que na verdade, para ser assim, um momento de vitórias, de olhar para trás, de experiência, de passar para frente. Como é que a gente deixa o estilo de vida do saudável melhor nessa fase, doutora? A gente precisa então manter o exercício físico, nem que seja um alongamento, aí vai depender do como o idoso está, né? Se ele está bem disponível, tudo, até a gente conhece idosos que estão internados agora conosco que correm, né? Correm 8, 10 quilômetros, depende, um pode correr, outro pode andar de bicicleta. Que é uma atividade prazerosa. Exatamente. Inclusive. Outro dia veio um paciente aqui na clínica que aprendeu a nadar com 84 anos de idade. Que graça! Então a gente tem que manter ele ativo, né? E buscar atividades, não só com a família, se não tem família, às vezes a pessoa já está mais sozinha, na comunidade local, próximo. É importante que não seja longe, né? Que seja próximo de onde mora para facilitar o acesso e o convívio também. O idoso também precisa manter a mente jovem. Muitos idosos chegam numa idade e acham que não tem mais o que aprender, não tem mais como contribuir e ficam simplesmente achando que a vida está acabando. Na verdade, se eles mantêm a mente jovem, eles podem aprender novas línguas, viajar, aprender coisas novas. Novos hobbies. A Daniela acabou de falar, 84 anos aprendendo a nadar. Tem pessoas com 60 anos que estão começando uma faculdade. Então, se a mente está jovem, a saúde também fica jovem. Não há limites. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Aproveita para pegar aí o seu bloquinho de anotações, para ficar esperto para a receita que o Felipe vai passar aqui para a gente logo em seguida. Panetone 100% saudável. A gente já volta.